Boa noite, pessoal. Aqui já são mais de 10h30 da noite. Nós vamos fazer mais uma gravação rápida comentando as respostas do sociólogo Jeremy Rifkin. Nós já fizemos duas gravações rápidas comentando as primeiras questões. Já fizemos toda uma introdução a respeito do sociólogo, do propósito dessas gravações. Então hoje nós podemos entrar diretamente na leitura e nos comentários sobre as respostas do sociólogo. Nós estamos pegando a pergunta seguinte, que ainda não foi comentada. Então, essa pergunta lembrando que isso foi uma entrevista que ele deu para a BBC de Londres. Então a pergunta é: você propõe uma mudança radical na maneira de ser e ser no mundo. Por onde começamos? Resposta do sociólogo Rifkin. Temos que começar com a maneira como organizamos nossa economia, nossa sociedade, nossos governos, por mudar a maneira de estar neste planeta. A nossa civilização dos combustíveis fósseis nos últimos 200 anos foi baseada na exploração da terra. O solo permaneceu intacto até começarmos a cavar as fundações da terra para transformá-la em gás, petróleo, carvão. E nós pensamos que a terra permaneceria lá sempre intacta. Criamos uma civilização inteira baseada no uso de fósseis. Usamos tantos recursos que agora estamos recorrendo ao capital fundiário em vez de obter benefícios dele. Estamos usando uma terra e meia quando nós temos somente uma. Perdemos 60% da superfície do solo do planeta. Ele desapareceu e levará milhares de anos para recuperá-lo. Bem, como nós já havíamos comentado das outras vezes, é uma análise da crise que nós estamos vivendo completamente baseado nos recursos energéticos e nas agressões, nos desequilíbrios que nós estamos promovendo no ambiente natural do planeta. Nessa pergunta ele focou na questão dos combustíveis fósseis e como nós estamos explorando a Terra e dizendo em resumo que nós estamos usando mais recursos e de uma maneira errada, mais recursos do que nós podemos. Ele diz, nós estamos, como é que ele diz? Nós estamos usando uma terra e meia, quando na verdade só temos uma terra. Ou seja, há uma série de estudos que mostram que se nós continuarmos consumindo da maneira que nós hoje consumimos, dentro de algumas décadas, uma série desses recursos que nós hoje usamos, como o petróleo, vão estar bastante escassos. Então haveria uma crise energética muito grande. Esse é um dos aspectos do tipo de tecnologia que nós estamos utilizando e como ela é inadequada. No futuro haverá uma inadequação, uma crise. Assim, quanto àquilo que ele expõe, eu não tenho maiores comentários a fazer. O comentário que eu já fiz, e vou repetir, é que é uma análise muito parcial do problema, dos vastos problemas que a humanidade hoje enfrenta. Esse enfoque que o sociólogo dá, que é repito, um enfoque sobremaneira ambientalista, até onde ele alcança me parece correto. Pelo menos em grande medida correto. O que não me parece correto é nós queremos fazer uma análise da crise que nós estamos vivendo baseado nessa questão dos desequilíbrios, das agressões ambientais que nós estamos promovendo e que realmente estamos promovendo. Então, eu vejo até uma certa contradição entre o começo dessa resposta e a continuidade dela, que é basicamente ambientalista, a respeito dos combustíveis fósseis, das agressões à terra,
do desperdício de recursos que nós estamos, a inadequação e desperdício de recursos que nós estamos usando. Mas vejam, no início ele diz, temos que começar pela maneira que organizamos nossa economia, nossa sociedade, nossos governos. Então ele toca nessa questão que nós damos uma ênfase muito grande, que é a organização da sociedade como um todo, inclusive dos nossos governos. Agora, embora tocando assim de passagem nesses pontos, depois ele praticamente ignora essa questão e fala simplesmente da questão ambiental. Então eu já vejo nessa própria resposta um pouco dessa contradição que eu estou tentando explicitar em todas as respostas desse sociólogo, né? Então, como não há maiores comentários a fazer, além disso, vamos para a próxima questão. Então a pergunta é, o que você diria para aqueles que acreditam que é melhor viver o momento, o aqui e o agora, e esperam que no futuro outros venham para consertá-lo? Ou seja, é uma atitude, né? Bom, vamos ver a resposta do sociólogo. O sociólogo Jeremy Rifkin. Estamos realmente diante das mudanças climáticas, mas também há tempo para mudá-las. As mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global e pelas emissões de gás carbônico alteram o ciclo da água na Terra. Nós somos o planeta da água. Nosso ecossistema emergiu e evoluiu ao longo de milhões de anos graças à água. O ciclo dela nos permite viver e nos permite nos desenvolver. A tradução aqui, como eu disse, tem alguns probleminhas. Claro que ele deu essa palestra lá, essa entrevista em inglês, né? E isso foi traduzido rapidamente, então tem alguns probleminhas. E aqui está o problema: para cada grau de temperatura que aumenta como consequência das emissões de gases de efeito estufa, a atmosfera absorve 7% a mais de precipitação do solo. Ou seja, o calor aumenta, o próprio calor que nós estamos aumentando sobre a superfície do planeta gera uma absorção maior e mais rápida da umidade da água que está no solo. Então, vou repetir, a atmosfera absorve 7% a mais a cada grau de temperatura que nós provocamos de aumento na temperatura e na superfície do planeta. Então, absorve 7% a mais de precipitação do solo e esse aquecimento os força a cair mais rápido, ou seja, o ciclo da chuva, né? É absorvido mais rápido, portanto vai haver uma precipitação maior e mais rápida. Mais concentrado, causando mais desastres naturais relacionados à água. Então esse é o que ele comentou desde o início das suas respostas, que é o ciclo da água. Nós estamos alterando significativamente o que ele chama de ciclo da água no planeta e, portanto, estamos gerando uma crise imensa, sem precedentes. Por exemplo, até aí só estou tentando esclarecer mais o que ele mesmo respondeu, né? Por exemplo, grandes nevascas no inverno, inundações na primavera em todo o mundo, secas e incêndios durante o verão e furacões e tufões no outono varrendo nossas costas. Em pequena medida, isso já está acontecendo, né? As consequências vão piorando com o tempo. Estamos diante da sexta extinção e as pessoas nem sabem disso. Os cientistas dizem que metade dos habitats e animais da Terra desaparecerão em 8 décadas. Essa é a posição em que estamos. Estamos de frente com uma potencial extinção da natureza para a qual não estamos preparados. Então, minha gente, novamente, né? A entrevistadora lá faz uma pergunta, olha,
O que você diria para as pessoas que são inconsequentes, só estão vivendo, olhando para o presente e não observando as consequências um pouco mais longínquas das suas ações, né? Então, uma pergunta que envolve uma série de fatores, né? Desde fatores psicológicos, culturais, religiosos, metafísicos, enfim, uma série de fatores, e ele centra toda a resposta dele na questão do ciclo das águas. Antes ele falou da Terra, como nós destruímos, afetamos bastante a Terra, né, do nosso planeta na busca desenfreada por combustíveis e materiais fósseis e minerais, etc. E agora ele concentra toda essa sua resposta naquilo que parece importante para ele, que é a alteração que nós estamos promovendo no ciclo das águas. Nós estamos aquecendo, basicamente, como é que se dá isso? Aquecemos a temperatura do planeta por causa do efeito estufa, né, a emissão de gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico. Ao fazermos isso, a cada grau promovemos uma absorção maior e mais rápida da água na superfície do planeta, na Terra, e com isso a chuva, etc., os tufões, esse ciclo se torna mais rápido, mais intenso e promove uma série de mudanças climáticas desastrosas. É o resumo da resposta dele. Eu não sou especialista nessa área, não vou discutir com essas pessoas que estudam isso há muito tempo, né? Não me sinto nem capacitado para discutir isso. O que eu me sinto capacitado para dizer é que é uma análise absolutamente superficial, que não percebe a dimensão verdadeira dos grandes problemas que nós estamos vivendo. Você querer entender as crises que nós estamos vivendo, olhando para os efeitos e não para as causas, me parece uma coisa assim, nem sei, é melhor nem adjetivar, né? A pessoa não tem noção da gravidade dos problemas que nós estamos vivendo, olhando apenas para os seus efeitos. Porque isso que nós estamos fazendo com o nosso planeta, alterando o ciclo das águas, destruindo o meio ambiente, só nesse século XX, eu não me lembro o número agora, mas a quantidade de espécies que nós fizemos desaparecer da face do planeta é uma quantidade absurda, entendeu? Ou seja, nós como espécie estamos sendo completamente irresponsáveis diante do nosso planeta. E esse sociólogo está pegando um aspecto e descrevendo, espero que descrevendo de uma maneira cientificamente correta. Eu não tenho capacidade para dizer se ele está absolutamente correto ou não. Me parece que no atacado está correto. Agora, isso evidentemente é um efeito de uma série de coisas que estão causando essa atitude no nosso planeta. E uma pessoa como eu vai além e diz: nós estamos causando isso e não temos, hoje não temos nenhuma chance de escaparmos das consequências desastrosas disso que nós estamos fazendo. Por quê? Porque uma análise um pouquinho longa, mas vou tentar ser bastante sintético. Nós não temos os instrumentos organizacionais, que eu chamo os modelos de grandes instituições políticas, econômicas, educacionais, as constituições dos países de uma maneira geral, são tão incompetentes e tão injustas que elas não nos dão capacidade, elas não nos dão alavanca para nós nos protegermos disso que nós mesmos estamos causando. Não sei se deu para entender. Nós temos grandes instituições causadas por ideias equivocadas, e essas grandes instituições são tão injustas, tão incompetentes, que elas não nos dão, elas ao mesmo tempo, elas causam os problemas por serem injustas e incompetentes, e ao mesmo tempo por serem frágeis, injustas, incompetentes, elas não nos dão nenhuma possibilidade de mudarmos o rumo dessas coisas. Nos livros que eu escrevi, eu tento descrever e explicar isso, né? Assim, trocando em miúdos, mas muito sinteticamente, o que nós vemos no mundo hoje, o mundo de hoje é caracterizado pela presença de gigantescas organizações, tanto públicas, ou seja, dos governos governamentais, de todos os níveis de esfera pública, quanto privadas. As grandes corporações
nacionais, sobretudo as chamadas transnacionais ou multinacionais. São gigantescas corporações. Algumas dessas corporações têm uma renda anual maior do que países inteiros, do que vários países inteiros. Então, essas grandes corporações hoje, no mundo de hoje, elas competem entre si, sendo muito sintético, né? E de um modo geral, os nossos governos, as nossas ditas democracias liberais, que dominam a maioria dos países mais influentes do nosso planeta, esses governos são, sendo muito sintético, um pouco grosseiros, são fantoches dessas grandes corporações e do que eu chamo dos demagogos. Aqueles que se prevalecem, né, sendo mais espertos, se prevalecem enganando o povo consciente ou inconscientemente. Ou seja, prometendo coisas que não podem cumprir, etc, etc, etc. Então hoje nós temos um mundo governado pelo poder econômico das grandes corporações, porque esse poder econômico está concentrado, né, nessas grandes corporações, e de outro lado da demagogia. Ou seja, nenhum desses dois, e essas grandes corporações, elas estão competindo entre si. Elas estão em um processo de competição que elas não podem, elas não têm a capacidade de sair fora disso. Mesmo que quisessem, elas não têm, porque se eles saírem fora desse ciclo competitivo, elas são destruídas pelas suas oponentes. Então, e por que a gente não tem condições de sair disso? Não temos condições de sair disso porque os governos são influenciados por essas forças que não têm a capacidade, de modo algum, de organizar, de regular essas grandes forças. Elas mesmas estão competindo entre si, elas não têm como sair disso. É como uma ave presa numa arapuca, entendeu? Elas estão como presas dentro dessas instituições que, em grande medida, elas mesmas forjaram e que agora elas não têm como sair disso. Os espertos se prevalecem dessa situação para se darem bem, para ganhar dinheiro, para ter influência, etc. E as grandes organizações têm que, de uma maneira ou de outra, influenciar os governos para manterem o seu status quo, a sua lucratividade, etc, etc. Isso é muito, muito sinteticamente o que nós vemos no mundo de hoje. Qual é o grande problema? O grande problema é que as nossas instituições não têm instrumentos e força para sair disso. E isso está levando o mundo às consequências disso, em parte é isso que o sociólogo está descrevendo. E elas vão piorar. Por que vão piorar? Porque nós não temos instrumentos para nos defendermos disso, para sairmos disso. Bem, isso é um resumo do resumo do resumo. Mas enfim, se você não entra nessa questão de olhar para as nossas grandes instituições e faz como esse sociólogo que descreve as consequências e depois coloca a responsabilidade, como ele já fez, nas comunidades locais, como ele diz, quer dizer, me dá vontade de rir, entendeu? Uma coisa tão ridícula que me dá vontade de rir. A pessoa não está enxergando coisa nenhuma da verdade dos problemas e da profundidade dos problemas do nosso planeta. Então, muito piores, muito mais difíceis de resolver do que ele imagina. Vocês vão ver, daqui a pouco ele vai dizer, não, acredito que a próxima geração vai trazer soluções para esse problema, né? Enfim, é uma coisa ridícula atrás da outra, entendeu? Então, melhor nós irmos adiante. A próxima pergunta é: quão grave é essa emergência global? A emergência, de novo, deve ser um problema de tradução, né? Esses acontecimentos globais, essa situação global, né? Quanto tempo resta? Pergunta. Então, se ele está dizendo, nós estamos diante de uma extinção, né? Nós vamos devastar a maioria das espécies, a maioria dos nossos terrenos agriculturais, vamos gerar tufões e maremotos, etc, etc, cada vez mais grave. Então ele diz, quão grave é essa situação e quanto tempo nos resta? É a pergunta. A resposta dele, não sei. Faço parte, acho que a primeira coisa certa, eu acho mesmo que ele falou é isso, não sei. Faço parte desse movimento de mudança desde a década dos anos 70 e acho que o tempo que precisávamos passou.
Ou seja, ele faz parte de um grupo de cientistas que estão alertando. E isso vai dar problema. Os problemas estão se agravando. Né? Como ele está fazendo agora, né? Ó, nós estamos mexendo cada vez mais seriamente, mais irresponsavelmente no ciclo das águas, que é onde ele consegue enxergar com clareza, né? Então vai dar problema. Os gases de efeito estufa estão aumentando a temperatura, etc, etc. Vai dar problema cada vez mais graves, tá? Então ele diz, eu não sei, eu estou avisando essas coisas, ele diz, desde a década dos anos 70. E acho que o tempo que nós tínhamos que ter acordado para isso já passou. Nunca voltaremos onde estávamos. A boa temperatura, a um clima adequado. Ou seja, nós já fomos muito longe, ele disse. Daqui para diante, mesmo querendo voltar, a coisa já vai ter suas consequências. A mudança climática estará conosco por milhares e milhares de anos. Olha só o que ele está falando. Nós já fomos tão longe, né? Ele é daquele pessoal que diz, olha, a vaca já chegou tão perto do abismo que não tem mais como voltar, ela vai cair. Tem muitas pessoas dizendo isso. Ele, de alguma maneira, está se aproximando desses, não sei como chamar, hipercatastrofistas, né? Que estão enxergando um fim do mundo aí em cada fim de século, em cada fim de década, e olhe lá, né? Eu, na minha curta vida, eu já assisti, no mínimo, a meia dúzia de anúncios de fim do mundo, assim, principalmente na virada do milênio, né? Mas antes disso, ixi Maria, a mudança climática estará conosco por milhares e milhares de anos. A questão é, podemos como espécie ser resistentes, resilientes, quer dizer, resistentes, e nos adaptar a ambientes totalmente diferentes e que nossos companheiros na Terra também possam ter oportunidade de se adaptar, ou seja, os animais, os vegetais, etc., que são nossos companheiros na Terra, né? Se você me perguntar quanto tempo levará para as mudanças para uma economia limpa, nossos cientistas na cúpula europeia sobre mudança climática, em 2018, disseram que ainda temos 12 anos. Já é menos do que nos resta para transformar completamente a civilização e começar essa mudança. Vou continuar. A segunda revolução industrial nos causou mudanças climáticas, está morrendo. Que nos causou mudanças climáticas, está morrendo. Isso se deve ao baixo custo da energia solar, que é mais lucrativa que o carvão, o petróleo, o gás e a energia nuclear. Aí eu não entendia, que ou é um problema de tradução ou eu não consegui entender. Eu vou ler de novo. A segunda revolução industrial que causou mudanças climáticas, né? Ou seja, o tipo de economia que nós temos hoje, né? Baseada nos fósseis, como ele falou, nos últimos 200 anos, está morrendo. E isso se deve ao baixo custo da energia solar. Aqui deve ter algum problema de tradução aqui, que é mais lucrativa que o carvão, o petróleo, o gás e a energia nuclear. Ou faltou alguma coisa na publicação, não sei. Vou tentar ser bonzinho aqui, dar uma interpretação favorável a isso que está aqui, né? Estamos caminhando para uma terceira revolução industrial. Ou seja, o que ele está dizendo é o modelo, né, energético que nós temos hoje não se sustenta mais. 12 anos é depois de amanhã. Isso em termos de mudança civilizatória não é nada, já chegou. Se você pensar para trás o que era o mundo há 12 anos, o que é hoje, tá, houve muitas mudanças, avançou, agora